Nunca foi tão fácil encontrar pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Um gosto pessoal que antigamente, né, era estranho demais, hoje em dia pode ser um subnicho. E subnicho não é detalhe, ele é oportunidade. A melhor época para você falar do que você ama é agora. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Eric e hoje eu quero te mostrar, quero te falar, né, porque que compartilhar a sua paixão pode ser o começo de muitas conexões e até mesmo de um negócio. E eu vou usar um exemplo pessoal, né, para deixar o nosso papo mais concreto, mais fácil de você entender. Então vamos lá. Você sabe que eu gosto de dividir o papo em partes. Parte 1 aqui é que você não está mais sozinho, entenda isso. Hoje existe subnicho para praticamente tudo. Cara, é muito interessante essa época, né? Porque meio que todo mundo tem um espaço hoje em dia para falar das suas coisas, né? Existe todo tipo de assunto mesmo, né? Jogo antigo, um hobby diferente, né? Que algumas pessoas acham estranho, um assunto mais técnico, bem específico de uma coisa, né? Uma forma diferente de fazer algo. E o mais interessante é que você sempre consegue encontrar alguém que tem um interesse parecido com o seu, que está interessado nessa mesma coisa. Podem não ser muitas pessoas, podem não ser milhões, mas sempre você vai encontrar essas pessoas. Essa é uma das coisas mais legais da internet, da época que a gente vive, né? Essa possibilidade de encontrar tanta gente diferente em outros aspectos, mas que pensa parecido com você, né, que age parecido com você, tem planos parecidos. E vou te falar, se você não ficar esperando a perfeição, né, não ficar, como eu digo, lambendo demais, hoje basta você apertar o botão de publicar e você tá online, você tá na internet já, pronto para encontrar essas pessoas. E é o seguinte, quando você começa a publicar, algumas coisas começam a acontecer também, as engrenagens elas começam a girar devagarinho. E acontece o seguinte, vamos para a parte 2 então. Conexão é o ativo número 1. E por que eu estou falando de conexão? Porque quando você publica, é isso que acontece. Publicar a sua mensagem, as suas ideias, aquilo que você refletiu sobre a sua vida, ou que você está planejando para o futuro com base no que você aprendeu, ela vai gerando conexões aos poucos, né? Essa mensagem exposta finalmente. E conexões são o ativo mais valioso, é um dos eu aposto que é o mais valioso hoje em dia, né? De quem constrói algo grande. Não é só sobre saber o máximo possível, mas sim ter a capacidade de comunicar o seu nível de experiência e sempre encontrar gente que está um pouco antes disso ou no mesmo momento para vocês poderem compartilhar opiniões. E é nessa hora que muita gente desiste mesmo, porque é difícil. É difícil você criar coragem para postar um vídeo, para pensar numa ideia. Você pode ter medo de que alguém vá achar idiota o que você está fazendo. E é um processo demorado, né? Mesmo quando você posta, não é garantido que você postou um vídeo e você vai alcançar milhões de pessoas no primeiro dia. É algo que demora para elas aparecerem, demora para as pessoas entenderem sobre aquilo que você está falando, elas se habituarem a você, as suas experiências, ao tema que você está buscando, né? Qual é o objetivo que você está compartilhando. Geralmente leva meses, anos mesmo. É uma coisa que quem quer estar na internet, quem quer usar como meio, né, de alavancagem, precisa entender que leva tempo mesmo. E é por isso que é fundamental você falar de algo que você falaria de graça. Eu acho que é importante você encontrar esse assunto que faz seus olhos brilharem, o assunto que te faz querer pesquisar mais, o assunto que às vezes você tá falando um monte e as pessoas já não aguentam mais ouvir você falando sobre isso ao seu redor, sabe? Começa a aparecer aos poucos gente que forma o início da sua rede, né? As pessoas que vão aparecendo aos pouquinhos, aqueles que deixam, legal a sua ideia que você tá falando aí, eu tava passando pela mesma coisa até semana passada, tava tentando resolver problema tal até outro dia, ou tô enfrentando ainda, e aí quando você vê, né, essa rede, essas pessoas chegando, vira troca constante, né, de experiência, de opinião, de argumentação, né, e essa troca significa oportunidade, porque você está alcançando outras pessoas. E oportunidades, pessoal, é sobre aquilo que a vida é feita. Oportunidade pode virar um negócio, né? Se você se preparar, se você souber o que fazer, como conduzir. E essa oportunidade, né? Aquilo que pode virar um negócio um dia, tudo isso começa
de você falando daquilo que você realmente gosta, daquilo que você ama, né? E agora eu vou explicar um pouco mais de por que eu resolvi fazer esse vídeo desse jeito, porque o papo é esse. A parte 3 aqui desse vídeo é exemplo real. Eu vou até colocar meu óculos aqui, que eu preciso ler mais da minha cola, que vocês não estão vendo. Mas assim, o contexto é, eu gosto muito de jogo antigo, né? Eu sou nerdão, gosto de videogame, jogo desde o, sei lá, do Super Nintendo, essas coisas. E, pô, eu tava lembrando de um jogo que eu gosto muito. É bem específico que eu vou falar agora. Ele se chama Castlevania Harmony of Dissonance. É o exemplo que eu tenho pra falar aqui. É um jogo bem específico, muito legal, que eu gosto muito. Eu lembrei desse jogo e resolvi procurar mais sobre ele, né? Eu lembrei que eu gostava muito de jogar antigamente, eu tenho boas lembranças disso. E eu resolvi pesquisar mais, né? No YouTube mesmo, no Google. E aí no YouTube eu descobri alguns canais dedicados somente a esse tema, desse jogo e também dessa franquia, né? Castlevania é uma franquia de jogos de meio que ação, meio que terror, não sei se dá pra dizer. Eu gosto muito, dá uma olhada depois. E aí eu fiquei muito impressionado, porque todos os canais, né, os principais, eles tinham já um bom tempo, né, de que eles estavam rodando, falando desse assunto. Tinha canal de 7 anos atrás, canal de 3 anos atrás, 4 anos atrás, ainda publicando bastante. Frequência aí de pelo menos uma vez na semana, alguns 2 vezes, né? Depende, cada um tem a sua estratégia. Mas muito interessante. E todos eles estavam, inclusive, transformando o hobby, o assunto, em negócio, né? Tinham várias oportunidades diferentes. Eu achei isso muito legal. E por que eu tô falando disso? Para mostrar que existem diversos caminhos, né? Daquilo que você ama até uma profissão, ou até o seu sustento, né? Existem vários caminhos possíveis. O pessoal vendia produtos personalizados, tinha gente que vendia camisa do jogo, caneca do jogo, garrafa, mochila, casaco, putz, tinha produtos físicos, né? Infoprodutos também, tinha gente ensinando como zerar o jogo, ou gente mostrando o compilado, né, do jogo, como fazer tal coisa. Isso era vendido também. Comunidade, né, acesso à comunidade do jogo, publicidade com a empresa que criou o jogo, né, para mostrar, para divulgar o jogo para outras pessoas. Eu sei que eu falei um monte de coisa diferente aqui, né, que é mais profunda sobre o assunto de marketing, né, de negócios, mas é para só exemplificar como existem várias opções diferentes do seu hobby, daquilo que você tem paixão e experiência, até o seu sustento, como eu estava falando, né? Todos esses canais, eles tinham como o quê? Que eles ficaram grandes na insistência, na caminhada, né? Numa direção específica. O que que unia o trabalho dessas pessoas? O mesmo tema, né? Uma vontade de falar, de explorar ângulos diferentes. E aí você vai lá ver os primeiros vídeos, quase não tem ninguém, né? Normal, porque no começo você tá ainda espalhando a sua mensagem, tá esperando as pessoas aparecerem. Mas todos conseguiram construir essa audiência aos poucos, né? Que levou anos, mas conseguiram hoje ter um canal grande, 300 mil pessoas, 400 mil pessoas. Isso faz muita diferença. E é bem provável que a pessoa, quando começou esse canal, ela nem imaginava onde ela ia chegar, né? Tem gente que imagina, que entende o potencial. Foram canais que ficaram grandes na insistência, na repetição da mensagem, nessa caminhada com uma direção, né? Eles construíram uma audiência que hoje é grande, legal. Tem bastante gente ali, mas começou pequeno, com muita paciência, né? E é claro que ninguém começa perfeito, sabendo falar perfeitamente, com equipamentos e tal, um canal grande. Todo mundo começa aos poucos mesmo, é um canal pequeno e feio mesmo. O que leva ao meu último ponto aqui. Sobreviva a essa vergonha de errar. É isso que pode te ajudar muito. Quando eu vejo os meus primeiros vídeos na internet, que não é desse canal aqui, é de outros canais que eu já tive, eu via como meus primeiros vídeos eram muito ruins. Eu não tinha muita noção de estrutura, de como filmar, do meu áudio, se ia ficar bom. Eu não tinha certeza, não tinha essa forma de fazer, né? E eu tinha muito medo de aparecer ou de falar alguma coisa errada, né? De parecer que eu era ruim, que eu era muito ruim. Mas eu só tava, na verdade, disfarçando algo que é verdade, né? Eu era muito ruim no começo. E eu acho que eu ainda posso melhorar muito, eu ainda sou ruim numa certa medida, mas foi isso que me ajudou, né? Foi passar por essa vergonha de errar que me ajudou bastante. Foi só comparecendo de novo, né? Convivendo com
esse incômodo de ser ruim em alguma coisa, foi só tendo essa paciência que algo mudou. E eu garanto pra você, a maioria de nós é assim, se não todos nós somos assim, né? Pensa aí em algo que você aprendeu, algo que, nossa, deu muito trabalho. Você pode ter achado um dia que você não ia conseguir, mas eventualmente você conseguiu. Você nem às vezes lembra quais foram os passos desse trajeto, mas você alcançou um objetivo que você acreditava ser impossível no começo. Às vezes é ter uma profissão, é entrar naquela empresa que você queria tanto, é aprender a falar uma língua diferente, tipo falar inglês. Eu achava que eu nunca ia conseguir e hoje em dia eu tenho uma noção bem melhor do que antes. Fazer atividade física, né? Você acha às vezes que não consegue e quando você vê, nossa, você já percorreu uns degraus e até se esqueceu que você se achava horrível, você só seguiu em diante. Outro dia eu tava pensando numa frase sobre isso, que é: a estrada do sucesso, ela é feita de pedrinhas, né? Chamadas de erros. São os erros que a gente comete, né? O sucesso é feito disso. Você comete um erro, analisa ele, pega essa pedrinha, olha, isso aqui deu errado porque eu pisei nesse lado pontudo da pedra aqui. Aí você pega, corrige as coisas, coloca o lado pontudo e encaixa no chão. Pum. E aí você pega várias pedrinhas, que são os seus erros, e você vai encaixando e formando um caminho que você percorre. Ou seja, você, até no processo de errar, entende aquilo que você não deve fazer mais e tenta algo diferente. E aí você já tem o que tentar na próxima vez de diferente, já sabe o que corrigir. Ou seja, você só descobre, né, a estrada do sucesso percorrendo ela, mesmo que desequilibrado no começo, pisando em umas coisas, meio tonto, mas você chega lá praticando. Em resumo, então, eu não acredito que você precise esperar estar pronto, sabe? Vai chegar o momento perfeito. Eu acho que é possível todo mundo começar pequeno e tentar ser consistente, né? Entender, pensar sobre si, sobre o que tem a dizer, aquilo que pode ajudar outras pessoas e ir fazendo isso aos poucos. Agora, vem pra resenha aqui, ó, na seção dos comentários, conta aqui embaixo pra mim qual o assunto que você ama, mas você ainda guarda só pra você. Me fala aí.